Vasco acaba de realizar o último treino no CT Moacir Barbosa e embarca em direção a Salvador para o jogo que estará acontecendo amanhã às 9h30 da noite contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Rafael Paiva novamente comanda a equipe e para a lista dos relacionados para esse jogo, muitas ausências. Opção do Rafael Paiva. E já te adianto aqui na introdução deste Fala Gigante. O volante chileno Pablo Galdamés, que era o rei da ação para Álvaro Pacheco, não foi relacionado para esta partida. Rafael Paiva cortou o chileno do jogo de amanhã. E aí, meu amigo, a gente vê a diferença de alguém que vê o jogo, entende o jogo e, acima de tudo, respeita o torcedor. A gente, é claro, vai falar sobre isso, pois além da ausência de Pablo Galdamés, outros atletas também foram cortados desta lista para o jogo de amanhã. Além disso, muitas outras novidades, vamos trazer aqui informações a vocês sobre reforços. O Vasco da Gama segue ativo no mercado à procura de novos nomes. Além do primeiro acerto, a gente informou a vocês do atacante colombiano Emerson Rodrigues. O Vasco avança muito pela contratação do zagueiro André Ramalho, que vestiu a camisa do PSV, nesta última janela de transferência. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras notícias que, é claro, você aqui não poderá perder. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, faço questão aqui no nosso canal de dar, é claro, as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. É um botãozinho vermelho que tem exatamente essa palavrinha. Minimize a tela agora, neste momento, e aperte aí, nesse botãozinho inscreva-se. Automaticamente você já será um inscrito do nosso canal. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, nós não chegamos a lugar algum. Então contamos muito com você. Se inscreva. Além disso também, meu amigo torcedor, curta o vídeo. A sua curtida aí, que é esse botãozinho também de um joinha, ajuda demais a divulgação do nosso trabalho. Então se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, ativem o sininho de notificação, se tornem um membro também do canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, sempre deixar todos vocês, né, sempre muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino através do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vambora então, né, sem muita enrolação, falar, é claro, logo do nosso Vasco da Gama. Vai começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante falando, né, sobre o que rolou nesta terça-feira dentro do nosso CT Moacir Barbosa. Pois, pela parte da manhã, o técnico Rafael Paiva comandou o último treino do elenco antes da viagem para Salvador. O Vasco treinou pela parte da manhã e o elenco viaja à tarde. Inclusive, nesse momento que o vídeo está aí no YouTube, que você está assistindo, o elenco está em direção a Salvador, onde amanhã às 9h30 da noite, para um jogo que terá transmissão a todo o Brasil, estará acontecendo na Arena Fonte Nova. Só para um aviso aí a você, que inclusive é de Salvador e gostaria de ter um contato com o elenco, o desembarque da delegação do Vasco está programado para ser realizado de forma privada, tá? Sem contato direto com os torcedores presentes no aeroporto. Então, você quer receber o elenco, quer ter aí um momento de contato com o grupo do Vasco da Gama, com o Verrete, Léo Jardim, Lucas Piton, vá para o hotel onde o Vasco estará hospedado. E hoje, pela parte da manhã também, né, após o treino, Rafael Paiva definiu a lista dos relacionados, que está aparecendo inclusive aí a vocês com a imagem do David, sendo o destaque aí dessa lista de relacionados do Vasco da Gama para esse jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. E a gente traz aqui algumas informações importantes, né, sobre esta lista. A primeira delas, e é claro, o nome que faz mais falta, é de Dimitri Payet. Payet ainda não estará à disposição do Vasco da Gama para esse jogo de amanhã contra a equipe do Bahia. Havia aí uma grande expectativa para que Dimitri Payet viesse a ser relacionado novamente para um jogo do Vasco da Gama, porém o retorno do camisa 10 vai ficar para esse próximo sábado. O Payet sofreu uma lesão séria aí na coxa direita há exatamente 16 dias, uma lesão grau 2, o tempo de recuperação nesse caso é de 3 semanas. Então, mesmo diante, né, dessa ausência que estará acontecendo hoje, ele até vai voltar antes do tempo
para o jogo contra o Botafogo nesse próximo final de semana. O meia tem evoluído muito bem e há grande chance sim dele estar à disposição do técnico Rafael Paiva, caso mesmo ainda esteja, né, na beirada de campo, no clássico que estará acontecendo às 6h30 da tarde, nesse próximo sábado. O jogador está aí na fase de transição, já trabalha em campo, já tem feito até parte, sim, da atividade junto com o grupo. Hoje, pela parte da manhã, até chegou a treinar com o elenco no CT Moacir Barbosa. Foi reavaliado hoje pela parte da manhã, mas como não foi liberado pelo departamento médico, vai seguir aí o plano de recuperação nos próximos dias no Rio de Janeiro. Outro atleta que também estava aí no DM e foi até liberado pelo departamento médico em uma avaliação que ocorreu nessa terça-feira foi o Bruno Prachedes. Porém, o Prachedes não foi relacionado para essa viagem. Diferente do Payet, né, que não foi relacionado por questões realmente de uma lesão, o Prachedes foi liberado pelo DM, porém não foi relacionado por uma opção do próprio técnico interino Rafael Paiva. Ainda sobre essa lista de relacionados, o Rafael Paiva também deixou outros nomes de fora, como o Serginho, que não aparece na lista por uma opção do próprio treinador. E além do Serginho, Galdamés também está de fora da lista. É importante lembrar aqui, né? O Pablo Galdamés, um chileno muito elogiado pelo técnico Álvaro Pacheco, teve um jogo em que se foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Galdamés, e o Álvaro Pacheco, assim, rasgou elogios, né, ao chileno, disse que o Galdamés tinha um jogo posicional absurdo, era o rei da ação. Só faltou ali dizer que o Galdamés era um jogador perfeito que não se existia no futebol atual. Assim, foi realmente algo acima do tom, acima do normal. E hoje, como foi se divulgada aí a lista de relacionados, a gente vê que o Galdamés nem sequer aparece na lista por uma opção do próprio Rafael Paiva. Então o técnico volta a repetir. Entende futebol? A gente está vendo isso através das partidas do Rafael Paiva e do desempenho do Vasco sob o comando do treinador. Sob a goleada aplicada no Rafael Paiva contra a equipe do São Paulo neste último sábado. E acima de tudo, pelas atitudes dele, deixando o Galdamés de fora, deixando o Serginho de fora, nomes que o torcedor vascaíno de fato não aguenta mais. A gente pode sim criticar os técnicos, e os técnicos até podem entender que a torcida não entende futebol como eles, mas a gente também não é burro, a gente também consegue entender um pouco, e é nítido para qualquer torcedor vascaíno ver que Galdamés, Serginho, o próprio Rossi, são nomes que não tem mais como vestir a camisa do Vasco da Gama, e o Rafael Paiva está fazendo simples, deixando de fora quem é para estar de fora e relacionando aqueles que hoje têm condições claras e evidentes de vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, 4 grandes ausências: Payet por conta de lesão, Serginho, Prachedes e Galdamés por uma opção técnica. A grande novidade dessa lista é, no caso, Robert Rojas. Ele ficou de fora nessas últimas partidas por conta, né, daquela concussão que ele acabou sofrendo contra a equipe, salvo engano, do Palmeiras. Ele ficou de fora naquele jogo, acabou saindo ainda na primeira etapa. Há de ficar o Vasco contra Cruzeiro, contra a Juventude, contra São Paulo, e volta aí nesse jogo de hoje contra a equipe do Bahia, que estará acontecendo amanhã, melhor dizendo. Show, Vascão! Gostou das mudanças aí do técnico Rafael Paiva? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, Rafael Paiva segue aí, né, no comando da equipe. Um treinador que vem surpreendendo positivamente, acredito que todos nós. Um técnico que em 5 jogos com a camisa do Vasco da Gama tem 2 vitórias, contra a Vitória e o São Paulo, 2 empates contra a equipe do Fortaleza, os 2 jogos pela Copa do Brasil, e apenas uma derrota sofrida, que foi contra o Atlético Paranaense, num jogo à época válido pelo Campeonato Brasileiro, dentro da Arena da Baixada, onde o Vasco perde pelo placar apenas de 1-0, jogando bem o segundo tempo e com 1 a menos, uma expulsão assim muito ruim do Hugo Moura ainda na primeira etapa da partida, que quebrou, né, assim a base do Vasco da Gama. Então o Rafael Paiva vem comandando muito bem a equipe, tá ganhando moral internamente e vai seguir para esse jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza. Hoje a informação é que Pedrinho e Felipe têm muita calma para definir quem será esse novo comandante, exatamente por confiar no trabalho de Rafael Silva e saber, acima de tudo, que o técnico tem total controle sobre a equipe do Vasco da Gama. E as últimas informações que temos a trazer aqui a vocês sobre esse novo técnico que o Vasco, é claro, acima de tudo, vai trazer. A expectativa é que o Vasco traga, sim, um novo treinador, a menos que chegue amanhã o Rafael Silva vença o Bahia na Arena Fonte Nova. Aí ele fica para sábado para enfrentar o Botafogo no Clássico. Chega no Clássico, vence o Botafogo no Clássico. Aí, meu amigo, realmente é até difícil para Pedrinho e Felipe não efetivar o treinador.
Então, muito provavelmente, se Rafael Paiva vencer o Bahia amanhã, ou no mínimo empatar, fazer um bom jogo, ver que o Vasco teve uma grande evolução contra o Botafogo também, que hoje o Bahia é o terceiro colocado, salvo engano o Botafogo é o segundo colocado, fizer boas partidas contra esses dois adversários, a efetivação se torna uma grande realidade. Mas por enquanto o Vasco ainda está aí no mercado, de olho, ligado à procura de um nome. E o mercado também sinaliza para o Vasco da Gama nomes. A última que, por exemplo, tivemos a informação, através até do jornalista Benjamin Bach, é que Carlitos Teves, um treinador que teve uma grande passagem como jogador, né? Um jogador realmente assim diferenciado, um argentino, que jogou até aqui no futebol brasileiro no ano de 2005, marcou história com a camisa do Corinthians, vestiu também a camisa de Boca Juniors, Manchester United, Manchester City, Juventus, é realmente um jogador assim diferenciado e começou a sua carreira de treinador em 2022 no Rosário Central. Passou por Independiente da Argentina nos anos de 23, no ano passado e nesse ano, onde conseguiu em 18 partidas, 8 vitórias, números até bons, porém acabou pedindo demissão. E um nome que foi oferecido ao Vasco da Gama por meio de intermediários, mas o Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco da Gama, não quis a contratação de Carlitos Teves. A informação é que Pedrinho hoje dá preferência a alguém mais experiente. Teves tem apenas 3 anos como treinador e é um nome que Pedrinho preferiu não avançar nas conversas. Então Pedrinho está dando prioridade, acima de tudo, para alguém que já conheça o Brasil, para alguém que já tem um trabalho consolidado como treinador, ou seja, já tem uma carreira mais longa, e alguém que também possa conhecer o elenco. São esses 3 principais pilares que hoje Pedrinho se baseia para trazer um novo nome ao Vasco da Gama. Temos o fator Ramon Dias, sim, ainda à mesa. É um nome que internamente tem pessoas que querem a sua chegada, porém internamente também é um nome que é muito contestado por funcionários, jogadores, e exatamente por esse motivo hoje, infelizmente, ao meu ver, inclusive a cada dia que passa, o nome do Ramon Dias fica cada vez mais distante do Vasco da Gama. Inicialmente o Pedrinho até chegou a se animar com a possibilidade do retorno de Ramon, mas exatamente por essa rejeição que hoje tem dentro do Vasco da Gama, o nome do Ramon Dias acaba se distanciando um pouquinho. Mas é claro, é ver aí as cenas dos próximos capítulos, tudo pode mudar e dependendo do que possa acontecer, né, amanhã, dependendo do jogo, talvez o Ramon acabe voltando aos holofotes. Hoje está tudo mais tranquilo, hoje a torcida está em uma lua de mel, até com o técnico interino Rafael Paiva, então o nome do Ramon se afasta. Mas eu tenho convicção de que se amanhã contra o Bahia o Vasco não jogar bem, a principal notícia, né, nos noticiários do Vasco da Gama será: o Ramon Dias é a solução, Ramon Dias tem que voltar. Então é tudo muito instável dentro do Vasco da Gama e o caso Ramon Dias, para mim, é exatamente isso. Hoje tá tudo legal, hoje o Vasco não precisa do Ramon, porque vencemos o São Paulo numa goleada sábado com o Rafael Paiva na beirada de campo. Amanhã, se algo ruim acontecer, o nome do Ramon volta com força na imprensa, né, Cruz Maltina. Mas, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em reforço, falando aqui em contratação, pois é claro, o Vasco da Gama vai contratar nessa janela de transferências. Eu acho que isso já ficou muito evidente, né? Já ficou muito claro que o Vasco da Gama vai trazer reforços para a temporada de 2024. E o Vasco segue com tudo, tá? O Vasco hoje com o Pedrinho, como presidente do Vasco da Gama, quer vir forte nessa primeira janela de transferências dele como grande mandatário do futebol Cruz Maltino. Pedrinho hoje realmente é quem está com a chave do futebol, até porque o Vasco não tem nem sequer mais um diretor executivo e não tem um técnico como o Álvaro Pacheco que vai dar pitaco nas contratações, nem tem um técnico efetivado, né? Hoje o Rafael Paiva está apenas como interino. Então a chave do futebol está nas mãos dele e o Felipe é o grande nome que ajuda o Pedrinho a trazer esses atletas ao mercado. 3 nomes já estão certos, que é o Souza, o Coutinho e o Alex Teixeira. Hoje há a situação do Alan, que está aí correndo por fora. Informações, inclusive, de bastidores é que realmente é um grande desejo do Alan em vestir a camisa do Vasco. O Alan quer voltar, o Alan está disposto sim a rescindir esse pré-contrato com o Botafogo e vir para São Januário. Até uma pressão, né, do Coutinho, do Souza e do Alex para que o Alan venha também. Então o Alan está muito balançado. Há sim a possibilidade, mesmo que pequena, do Alan vestir a camisa do Vasco, que seria o 4º reforço dessa janela de transferências. Há o caso do Thales Magno, que a gente trouxe a vocês também pela parte da manhã. É mais um nome que o Vasco busca, tem interesse, busca um empréstimo. E além desses 5 nomes que eu citei, o Vasco também negocia com outras frentes, outros jogadores para chegar nessa janela de transferências. Um
já está fechado, que foi o Emerson Rodrigues, né? Colombiano, que vestiu a camisa aí do Milionários da Colômbia nessa última temporada. A gente até colocou na imagem, na capa do vídeo, pela parte da manhã, a imagem dele contra o Flamengo, né? Porque foi um nome que de fato bagunçou o sistema defensivo do Flamengo na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, dando uma linda assistência para o gol, salvo engano, de Daniel Ruiz, dentro da Colômbia no jogo contra o nosso maior rival, um ponta-direita rápido, habilidoso, de mano a mano, que cai para cima mesmo e que impressionou aí certa parte até da torcida do Vasco da Gama. Um jogador que chega emprestado até o meio do ano que vem, um atleta jovem, de apenas 23 anos de idade, que atuou com Lionel Messi no Inter Miami e que o Vasco da Gama terá aí no final do contrato até uma opção de compra, tá? Informações é que o Vasco, ao assinar esse contrato com o Inter Miami pela contratação do Emerson Rodrigues, vai pagar, caso queira comprar o jogador no final do contrato, cerca de 13 milhões e 600 mil reais. Importante falar aqui, há uma opção de compra e há também no contrato uma obrigação de compra caso Emerson Rodrigues, cumpra algumas cláusulas que está no contrato, alguns gatilhos contratuais, como minutagem como titular, jogos disputados, classificação em torneios, tudo isso está dentro do contrato. Caso aconteça e dependendo da participação de Emerson Rodrigues, o Vasco não poderá ter apenas a opção, como também terá que ser obrigado a comprar. E aí, meu amigo, é viável, é legal. Se o Emerson Rodrigues chegar e destruir no futebol brasileiro, eu não vejo nenhum problema o Vasco ser obrigado a comprar. É algo até legal, sim, o Vasco ter esse contrato preso a seu favor, né? Porque se o Emerson não jogar bola, o Vasco não será obrigado a comprar. Tem a opção de compra automaticamente. Se o jogador não se destacar aqui, não tem por que comprá-lo. Mas se o Emerson jogar muita bola, aí a cláusula fica favorável ao Vasco, porque o Vasco será obrigado a comprar o jogador. Então é realmente algo muito favorável. É diferente, por exemplo, do Hugo Moura, em que o Vasco fez o empréstimo e o Hugo Moura tinha que disputar apenas 3 partidas, salvo engano, com a camisa do Vasco da Gama para o Vasco ser obrigado a comprá-lo. O caso do Cleiton, que também eram 3 partidas. Então é um empréstimo que o Vasco sai só perdendo. Porque se o jogador não jogar nada por aqui, mesmo assim o Vasco terá que ser obrigado a pagar pelo atleta. Então está aí no contrato, o Vasco pagando esse valor de 13 milhões e 600 mil reais, caso queira comprar o jogador lá na frente. Mas nesse momento, inclusive, a informação que tivemos é que o Vasco já pagou uma pequena compensação financeira para ter o Emerson Rodrigues. Então o Vasco paga um pouquinho agora, nesse momento, nesse meio de 2024, e lá no meio de 2025, caso queira comprar o jogador, pagará um outro montante. Mas é um bom atleta, tá? Um bom reforço que com toda certeza chegará para ajudar muito o Vasco da Gama nesse segundo semestre de 2024. E tem outro atleta que também pode ajudar e muito o Vasco da Gama. E muito, tá? Um nome que, olha, me deixa muito feliz dentro hoje de um sistema defensivo que infelizmente entristece, né, o torcedor do Vasco da Gama. Que no caso é o André Ramalho Silva, mais conhecido apenas como André Ramalho, um jogador de 32 anos que construiu toda a sua carreira no futebol da Europa. Passou um pequeno período aqui no Brasil, entre os anos de 2010 e 2011, onde jogou no Red Bull Brasil, um início do projeto, né, da marca Red Bull aqui no futebol brasileiro, que acabou não vingando, não dando certo. Logo em seguida, o Red Bull Brasil foi e comprou o Bragantino, e aí realmente o projeto se consolidou. Ele logo, né, após essa passagem pelo Red Bull Brasil, se transferiu para o Red Bull Salzburg, que é uma franquia da Red Bull na Áustria, passou pelo Bayer Leverkusen da Alemanha, e nessas últimas 3 temporadas esteve no PSV da Holanda, tá? Um jogador assim que foi titular absoluto do PSV nas últimas 3 temporadas. Em pouco tempo de clube tem mais de 140 jogos, só para você ter noção da importância desse atleta lá no futebol holandês. Qual é a grande questão? O André Ramalho hoje, ele com os seus 32 anos de idade, ele tem o seu contrato encerrado agora no meio da temporada. Foi titular, foi campeão do campeonato holandês, disputou a Champions League, é um atleta que tem na sua carreira 3 taças Johan Cruyff, 2 taças KNVB Becker, tem 1 campeonato holandês, tem 6 ligas austríacas, tem 5 taças austríacas. Então, assim, nitidamente é um jogador que está acostumado a ganhar grandes títulos, mas que até o momento não foi procurado pelo PSV, para uma renovação. Então está disposto a ouvir propostas. Informação aqui, o Cruzeiro, o Internacional já estão de olho, monitorando também a situação do atleta, mas é o Vasco que está em negociações mais avançadas com o zagueiro. E sim, o Vasco deve fechar a contratação desse atleta, tá? O Vasco tem negociações muito avançadas e a expectativa é que assim que abra a janela de transferências, o jogador possa vir a ser
anunciado como o mais novo reforço do Vasco. O Vasco vai investir em atletas na janela de transferências no seu sistema defensivo, e a situação do André Ramalho é uma reposição clara à saída de Medel. Você pode até falar, Lucas, o Vasco não está sem dinheiro, como o Vasco vai pagar um salário que é, claro, nitidamente alto, pois é um jogador que sempre atuou no futebol europeu, sem grana? Como isso pode acontecer? Me explica. Como o Vasco vai pagar um salário alto ao André Ramalho? O Vasco liberou há poucos dias atrás o Medel, que aqui recebia 800 mil reais por mês. Então, assim, é um salário que o Vasco pagava ao Medel, que vai pagar por um André Ramalho. Então o Vasco fez essa troca, sabendo que o Medel não queria ficar, exatamente por esse motivo que o Vasco nem fez tanta força pela sua permanência. Porque sabia que um salário tão alto, de quase R$1 milhão por mês, poderia ser utilizado em um outro jogador do futebol europeu nessa janela de transferência. Bom, torcedor vascaíno, tô vindo aqui no vídeo para complementar a informação sobre o zagueiro André Ramalho. Porque assim que a gente fechou o vídeo, uma nova notícia apareceu. Pois o André Ramalho, de fato, meu amigo, está muito avançado com o Cruz Maltino. A informação que eu tenho a trazer aqui a vocês é que o Vasco já até oficializou uma proposta. O Vasco formalizou aí uma oferta pelo zagueiro André Ramalho, e a proposta que o Vasco colocou na mesa do jogador é muito próxima ao que ele hoje recebe no PSV. Recebia, né? Pois o contrato dele acaba agora, dia 30 de junho. Informação é que o Vasco aguarda aí uma resposta do jogador até a próxima semana. Ou seja, a expectativa é que até a próxima sexta-feira o Vasco possa ter uma resposta em definitivo do jogador. A expectativa, é claro, é uma resposta positiva. Fui dar uma conferida e hoje o André Ramalho, de acordo com o portal de notícias, recebe em torno de 650 mil reais mensais. Só para trazer aqui a informação do portal, é o Capolod, um portal de informações exatamente sobre os salários ao redor de todo mundo, referente a cada jogador de cada clube. Então esse é o salário de André, 650 mil reais lá no PSV. Se ele vai receber algo semelhante aqui ao Vasco, o salário dele no Gigante da Colina deve girar algo em torno de 500 a 700 mil reais mensais. Foi exatamente o que a gente trouxe no vídeo, né? É o Vasco que investia 800 mil reais por mês no Medel, investindo até um pouco menos no jogador brasileiro, que é o André Ramalho, mais jovem que o Medel, com uma carreira consolidada no futebol europeu. E é claro, né, uma liga de menos estrutura, de menos competitividade do que a espanhola, a inglesa, a francesa, mas uma liga forte também, que é a liga holandesa, que disputa Champions League com o André, vestindo a camisa aí do PSV nessas grandes competições. Tá animado com o André? Deixa a sua opinião nos comentários, porque de fato o zagueiro sim se aproxima do Vasco e é o nosso Vascão fazendo uma ótima janela de transferências. Agora, voltem aí pro vídeo, que ainda não acabou não, temos muitas informações a trazer. Então o André Ramalho muito provavelmente virá, é um baita de um atleta, um zagueiro aí ambidestro, que inclusive joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e ver uma dupla de zaga de André Ramalho e João Vitor, com toda certeza me anima muito e me faz pensar que o Vasco da Gama poderá ter uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Dois jogadores rápidos, ambidestros, porque o João Vitor também faz os dois lados, dois jogadores modernos que entendem o futebol de uma forma diferente, pensam à frente e poderiam ajudar muito o Vasco. O Vasco se reforçando muito bem até o momento para essa segunda janela de transferência. Me empolga, nomes como André Ramalho, Alan, Coutinho, Souza, o próprio Emerson Rodrigues, que pelo menos é um jogador de Libertadores, que esteve há poucos dias atrás jogando uma Libertadores, esteve há poucos dias atrás com Lionel Messi, Luis Soares no Inter Miami. É esse tipo de atleta que eu acho que o Vasco da Gama precisa. Mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Pedrinho, né, como presidente, fazendo muito mais, por incrível que pareça, do que a 777 como a grande gestora da nossa SAF. Nós ficamos por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante e é claro, né, torcedor vascaíno, se você curtiu, se inscreva, compartilhem aí o nosso vídeo, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. É rápida a sua inscrição, não machuca, não dói e ajuda muito aí o nosso trabalho. Então, vamos que vamos. Valeu, se inscrevam, como a gente sempre fala, saudações vascaínas.